Ei, terceiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, as pessoas que estiveram no último plantão me questionaram a respeito do conteúdo, que faria se estava sem livro, né? Esse conteúdo atrasado, até mesmo alunos que chegaram esse ano, que estava sem o livro para todo esse conteúdo atrasado. Bom, eu tenho uma notícia muito boa para mim, pelo menos, né? Essa notícia é muito boa, é que este conteúdo está no livro de vocês, tá? Que livro que é? O módulo 2 do revisão, daquele gordão, sabe aquele grandão que vocês receberam? Então, está nesse livro, na página 59, lá no final. Então, você vai pegar esse módulo 2, você vai olhar lá embaixo, vai ter, né, lá no finalzinho dele, vai ter a parte de biologia. Tá vendo aqui, ó, módulo 2, revisão semestral, que é o pedacinho de biologia. Pois então, tudo isso que a gente viu é da página 59 até 87. Então, hoje eu vou finalizar a última parte desse conteúdo e chegar até a página 57. Quando finalizarmos isso, aí a gente vai poder começar aquele primeiro módulo, né, de revisão, que também é desse livro grandão de revisão semestral de vocês, e depois a gente dá continuidade nesse outro livro aqui, no próximo bimestre, tá? Então, é bom que a gente não perdeu todo esse tempo aqui com conteúdo desnecessário. Esse conteúdo é extremamente necessário, tá? Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho, vou até pausar o vídeo para colocar aqui para vocês. Bom, voltando aqui, gente, sobre a nossa aula, tá? Então, essa aula aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui está na página 87, tá? Então, hoje a gente vai falar, não tá da página 87, da página 87, tá? Que a gente vai falar sobre condução de seiva e hormônios vegetais. Se fosse do livro de vocês, que é o livro do segundo ano, esse conteúdo está... que eu já não deixei marcado, né? Deixa eu achar aqui. Aqui, achei. Está na página 49 até terminar o livro do segundo ano, tá? Então, vamos lá. Cadê meu mouse aqui? Hoje tá uma belezura, né? Então, vamos lá. A planta, ela produz dois tipos de seivas, né? Produz, não, que uma já tá lá, que é água e sais minerais, e a outra é o que a gente chama de seiva elaborada. Então, ela conduz dois tipos de seiva diferentes, né? E isso vai acontecer por vasos diferentes que a gente conhece como xilema e floema. Então, vamos falar primeiro da água e sais minerais. A água e os sais minerais, essa absorção é feita pelas raízes, os sais minerais vêm dissolvido com a água, né? Então, os vegetais aquáticos vão absorver essa água diretamente pela superfície de todo o seu corpo. A água e os sais minerais são dissolvidos, né? Onde os sais ficam dissolvidos, ficam entre as partículas do solo, né? Constituindo o que a gente chama de seiva bruta. E a maior parte da água entra pela planta por osmose, né? Então, ela vai entrando lá pela raiz por meio da osmose. E como é que acontece, então, a condução dessa seiva? É o que a gente chama de pressão positiva da raiz, né? Onde a concentração de sais no cilindro central acaba induzindo. Isso nada mais é do que a osmose, né? A osmose não acontece pela diferença de concentração que há do meio exterior para o meio de dentro ou interior. Então, se essa concentração tem uma diferença, vai entrando água até que a concentração se iguale, né? Então, isso aumenta a pressão na raiz e vai empurrando essa água para cima. Outra coisa que acontece é pela capilaridade, né? Então, por coesão e adesão, a água ela sempre vai subir em tubos de diâmetro muito pequeno. Existe um instrumento que é usado aí nos hospitais, né? Que é muito usado para fazer alguns exames, por exemplo, os exames de um hematócrito, né? Que vai medir a quantidade de plasma e a quantidade de células. Um dos exames que é feito, por exemplo, se você pega dengue, tá?
que eles utilizam um instrumento que é chamado, é um vidrinho bem fininho, chamado de capilar. Ele é tão fino, que se você fizer um furinho no dedo e encostar esse tubinho no sangue, nessa gotinha de sangue do seu dedo, o sangue vai subir automaticamente. E isso é devido à capilaridade, porque tubos muito fininhos a água tem essa característica, o líquido, né? Tem essa característica de subir por coesão e adesão, tá? E também acontece por meio da transpiração, porque a água está saindo da planta e isso acaba produzindo uma força de sucção, né? Então, quando sai a água, produz essa força de sucção. Então, esses três processos aí é que vai fazer com que a água consiga subir em plantas de grande porte, né? Em alturas, vai subir bastante. Tem até um estudo que foi feito que tendo esses três processos aí, né, a água consegue subir até 160 metros. Então, imagina, é bastante coisa, né? Desde que eles estejam os três atrelados aí. Então, eu coloquei aqui esse desenho que mostra um esquema para vocês de como que vai acontecer, né, a condução desde a raiz. Então, a água, né, e os sais minerais dissolvidos na água vão ser absorvidos aqui, né, do solo, que vai estar tudo misturado aqui com o solo, e vai sendo absorvido. Chegou lá dentro do xilema, então, por coesão e adesão, essa água vai subindo, é como se fizesse uma corrente, tá? Então, as moléculas vão se ligando, nem se tivesse ligado por uma corrente, e vai subindo. E conforme essa planta vai transpirando e vai perdendo água, vai fazendo cada vez subir mais e mais, tá? Então, gente, continuando, e a seiva elaborada? Como que acontece a condução de seiva elaborada? A seiva elaborada é a seiva que é produzida pela planta por meio da fotossíntese. Então, a fotossíntese produz aquela glicose da planta e precisa distribuir para o restante da planta, né? Isso é feito pelo floema, né? Ou também é chamado de vaso liberiano. Qual que é a constituição dela? Água e açúcares. E o trajeto, então, é descendente, é para baixo. Enquanto da seiva bruta é para cima, contra a gravidade, aqui da seiva elaborada, que é produzida lá na folha, né, que fica no topo da planta, isso vai numa direção descendente, tá? Então, o açúcar penetra no floema por transporte ativo, né? Depois que aconteceu aqui a fotossíntese, há um aumento da concentração de açúcar no floema, que causa a entrada de água vinda do xilema, tá? Que é o que a gente chama de pressão de turgescência. Então, essa água vai ali dissolvendo os açúcares e vai movimentando, né, essa seiva para baixo. A pressão de turgescência move a seiva elaborada em direção ao local de consumo, para baixo, em direção às raízes. No local de consumo, o açúcar é removida e a pressão de turgescência vai abaixar e a água volta, então, para o xilema. Isso acontece só para que o açúcar consiga ser conduzido. Depois que ele foi conduzido e chegou onde precisa, a água pode voltar para o xilema novamente, tá? Então, tem essa troca entre um vaso e outro por conta da necessidade de dissolver esses açúcares. E a transpiração e gutação, então, da planta, né? A transpiração é a perda de água em forma de vapor pelos estômatos e cutículas das folhas. Ele vai auxiliar na redução de temperatura e difusão de gás carbônico, porque a planta vai fazer absorção do gás carbônico, não vai? Então, esse vapor de água vai ajudar nessa difusão, nessa entrada de gás carbônico para dentro da planta para a realização da fotossíntese, tá? Então, pode perceber que em ambientes onde tem muita árvore, geralmente é úmido, geralmente é mais fresco por conta desse processo de transpiração que a planta faz o tempo todo. Então, quando o estômago abre para a saída de vapor de água, o gás carbônico vai se difundir para o interior da planta e ser utilizado pela fotossíntese. Então, só para vocês entenderem, existem dois tipos de transpiração. A cuticular, que acontece, como o nome já fala, né, pela cutícula da planta, e acontece de forma lenta e é constante o tempo todo, e a transpiração estomática, o nome já fala, vem dos estômatos, que é desencadeada pelos mecanismos hídrico e fotoativo, ou seja, os mecanismos de quantidade de água dentro do estômago e também da quantidade de luz, porque de acordo com a quantidade de luz que essa planta vai fazer a fotossíntese, não é?
Então, é de acordo com essa quantidade de luz também, é que vai ter a necessidade desse vapor de água difundir o gás carbônico, entendeu? Então, acontece aonde? No estômago. Lembra que a gente já viu na outra aula que os estômatos é como se fossem aberturinhas, né? Dois feijõezinhos que fazem essa abertura e que por conta da quantidade de potássio que tem aqui dentro das células guarda, que eu falei numa aula anterior aí, que vai acontecer a abertura e o fechamento aí dessas células para que ocorra a transpiração, tá? E tem um outro processo, eu coloquei, olha só, alguns fatores externos, né? Por exemplo, a temperatura. Quanto menor a temperatura, dá um print aí, gente. Quanto menor a temperatura, menor a transpiração e vice-versa. Se tá frio, não tem um porquê essa planta ficar transpirando para fazer o controle de sua temperatura, tá? Então, se a temperatura aumenta, o inverso vai acontecer. Então, a planta pode acabar até morrendo por desidratação. Outro fator externo, né, que pode induzir a transpiração. Solos úmidos com maior oferta de água, a transpiração é muito maior. Então, por isso que em florestas úmidas vai sempre continuar úmido, né, e vai ter sempre mais chuva. Umidade do ar. Quanto maior a umidade do ar, menor a transpiração. Outro fator, ventilação. A ventilação vai favorecer a liberação de mais água, porém, a ventilação excessiva estimula o fechamento dos estômatos e, com isso, a transpiração diminui. Luz, por conta da fotossíntese, né? Aumenta a transpiração ao aquecer o ar e a superfície da folha. Além disso, faz com que os estômatos se abram para fazer a fotossíntese. Fatores internos que podem acabar estimulando a transpiração. Área de evaporação, que quanto maior a superfície da folha, maior a transpiração. Então, por isso que plantas de ambientes secos tendem a formar espinhos para reduzir essa superfície foliar e reduzir a área de evaporação também. Ela vai armazenar mais água dentro dela. A espessura da cutícula, que é essa proteção da folha, né? Então, quanto maior a cutícula, quanto mais espessa, menor a taxa de transpiração. Plantas aquáticas, a cutícula é muito fina e às vezes até ausente para ela poder transpirar bastante. Pelos, então, pelos formados por células vivas facilitam a transpiração. Aqueles com células mortas formam uma camada sobre a folha que retém a água e impede a ação do vento. Atividade dos estômatos, né? Quanto mais tempo os estômatos ficam abertos, maior a transpiração. Então, regiões áridas, os estômatos são numerosos e ágeis para evitar a perda de água, ele se fecha rapidamente. Regiões ricas em água são lentos e poucos numerosos. E também a concentração vacuolar. Lembra que essa estrutura, essa organela celular, é responsável pelo armazenamento, né? Então, quanto mais concentrado o vacúolo, maior a retenção de água e, portanto, menor a taxa de transpiração. Todos esses fatores externos e internos acabam influenciando aí a transpiração. E existe um outro processo que a gente até já falou numa aula anterior, que é a gutação, que é aquela característica que algumas plantas têm de formação do orvalho, né, daquilo que a gente conhece como orvalho. A transpiração, ela vai ocorrer durante o dia, a gutação geralmente é à noite. A transpiração ocorre quando os estômatos estão abertos, a gutação quando estão fechados. A água transpirada é pura e na gutação, a água da gutação é rica em minerais. Na transpiração, a água é expelida na forma de vapor e aqui em forma de água, né, as gotículas. Transpiração, o processo ocorre através dos estômatos e a gutação, o processo ocorre através do hidatódio, tá? Então, existe essa diferença entre um e outro. Para finalizar, a planta tem hormônios, né, que vão caracterizar aí o crescimento dela. Quais são esses hormônios? Eles vão estimular ou inibir os processos vitais. Nós temos a auxina, que vai estimular o crescimento, né, do caule raiz, o etileno, que é o amadurecimento de frutos, por isso que se você compra uma banana verde, deixa ela fechadinha dentro do saco, ela termina de amadurecer, porque o etileno ele vai saindo em forma de gás e vai terminando de amadurecer aquele fruto, dependendo, né? Lógico, você não vai pegar uma banana totalmente verde aí, que tem alguns frutos que não conseguem terminar o amadurecimento. As giberelinas, que vai ser
responsável pela germinação de sementes, as citocinas, que estimulam as divisões celulares, e o ácido abscísico, que vai inibir o crescimento das gemas apicais, né? Então, isso daqui é muito usado, né, pelos agrônomos aí, quando quer estimular o crescimento, inibir o crescimento. Lembra que eu até expliquei que alguns vão cortar a gema apical para impedir que eles cresçam muito, tá? Por conta do local onde cada um desses hormônios são produzidos. Então, existem também o movimento de alguns vegetais que podem ser estimulados por esses hormônios vegetais. Então, o quimionastismo é um movimento que depende da liberação de substâncias químicas, geralmente substâncias por insetos, né? Então, a planta carnívora, por exemplo, ela consegue fechar, é lento, mas por conta desse movimento aí. Tigmonastismo, que é um movimento que depende do contato com um agente mecânico, né? Então, na hora que o inseto acaba caindo, né, dentro da flor, ele estimula esse tigmonastismo, né? Seismonastismo, que é o movimento das plantas, que é o que eu vou mostrar aqui para você. Quando você toca nessa planta, elas vão se fechar, né? E para que essas folhas consigam aí impedir uma diferença de turgescência, tá? Então, eu quero mostrar um vídeo aqui para vocês, olha só, bem rapidinho, da pessoa tocando, né, nas folhinhas. Vamos ver se ele abre. Então, isso daqui é uma característica de algumas plantas, que isso pode ocorrer, que ao toque, perceba, tá aberto, tocou, fechou, né? Essa planta aí é conhecida como dormideira. Então, na hora que você toca, ele tem essa função, né, de ir fechando as folhinhas aí, tá? Vou parar aqui. Os tactismos, né, são movimentos de locomoção e de deslocamento. Então, nós temos o fototactismo, que é esse movimento orientado em direção à luz. Se você fechar uma planta dentro de um quarto fechado, com apenas uma janelinha, a planta ela vai ter esse fototatismo, ela vai começar a crescer em direção à luz. O quimiotatismo, que é um movimento orientado em relação às substâncias químicas, né? Então, por exemplo, o grão de pólen, né, ele tem essa função de conseguir chegar, de formar o tubo polínico e chegar até o óvulo da planta por quimiotatismo. E o aerotatismo, que é o movimento orientado em relação às fontes de oxigênio, por exemplo, das bactérias aeróbias, tá? Também pode ocorrer nas plantas. Então, aqui um desenho só explicando o que é cada um, né? Fototropismo em direção à luz, geotropismo, que é contra a gravidade, né? A planta cresce contra a gravidade. Tigmotropismo, que é o que acontece com as gavinhas de uva, né? Que vai agarrar as estruturas e depois que agarra consegue crescer, então. Seismonastismo, que é o que eu mostrei do vídeo, né? Na hora que você toca a folha da dormideira, ela vai se fechar. E o tigmonastismo, que é o que acontece das plantas carnívoras, na hora que o inseto pousa dentro da flor, ela vai fechar, ela tem esse movimento de fechamento aí, tá? Então, esses são os movimentos das plantas que podem ocorrer. Para finalizar, vou fazer um exercício com vocês, que está no livro. Agora, saber onde que tá. Espera aí que eu vou até pausar aqui para eu poder saber aonde que tá. Ó, pessoal, voltei aqui. É a página 93 do livro de vocês, tá? Então, na página 93 tem um exercício da UFV de Minas Gerais, né? Que diz o seguinte: estudos feitos com caules de ervilha mostraram que nessa região há uma forte correlação entre a taxa de crescimento. Cadê? E a quantidade de hormônio difusível. Assim, a distribuição desigual desse hormônio no caule é um dos fatores que podem ocasionar a sua curvatura, né? Então, o caule, tá vendo? A raiz está aqui, o caule vai nessa direção, ele vai curvando, né? Qual o hormônio diretamente envolvido na curvatura do caule? Qual o hormônio que é responsável pelo crescimento do caule? A auxina? Vamos colocar aqui. A auxina, tá? B.
Qual o fator externo representado pelo número 1 aqui, ó? Tá vendo? Representado pelo número 1, que é o que ele falou, induz a curvatura. Vamos voltar lá no exercício? Nessa região, há forte relação entre crescimento e a quantidade de hormônio, assim, a distribuição desigual desse hormônio, tal. Então, se ele está para o lado de fora do solo aqui, né, o caule, qual que é, então, o fator externo? A luz, tá? Que ele vai crescendo em direção à luz. E que nome, então, recebe? Se a luz o fator, que nome que recebe? Foto alguma coisa, né? Fototropismo positivo. Foto significa luz, tá ok? Bom, gente, para finalizar aqui para vocês, como esse conteúdo que eu disse para vocês, né, que eu não sabia que estava no módulo 2, né, da revisão de vocês, é também referente ao conteúdo atrasado, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios, todos esses exercícios, pode ir fazendo devagar, aproveita para estudar para a prova mensal de vocês que está chegando, tá? Então, esse conteúdo é o que está da página 59 até a página 100, tá? Então, a gente finaliza por aqui sobre o reino plantae e na próxima aula a gente vai começar um conteúdo novo. Tchau!